Oitavo ano, estamos aqui de volta com mais uma aula, tá? Professor Janifran na área com vocês, falando agora sobre triângulo. Vamos deixar de enrolação, vamos direto para a aula, professor. Estão beleza, pessoal? Aula 7, oitavo ano, módulo 8 sobre triângulos, tá? Beleza, triângulos vão algumas definições, tá? A primeira definição clara de um triângulo é que, para você ter um triângulo, é necessário que você tenha três pontos. Três pontos, por isso é chamado de triângulo. Então, possui também três ângulos. Nós temos esse ângulozinho aqui, nós temos esse ângulozinho aqui. Para esse nosso caso, ângulos com medidas diferentes, porque se trata de um triângulo qualquer, mais conhecido como escaleno. Vamos já falar sobre isso, ok? Então, nós precisamos de três pontos em um plano, chamado de três pontos não colineares, tá? Três pontos não colineares, tá? Se liga na definição, o que significa, então, colinear. Colinear é quando você tem três pontos sobre a mesma reta, tá? E não colinear significa o contrário, não está sobre a mesma reta, ok? Porém, no mesmo plano. Vamos para cá, então. Voltando aqui, nós temos os lados, nós temos os vértices A, B, C do triângulo, tá? Nós temos os vértices, são três vértices, esses são os elementos do triângulo, é interessante você lembrar disso. Lembrando que a notação dos vértices do triângulo, você coloca ele sempre na ordem, ou no sentido anti-horário ou no sentido horário, tá? E sempre nos vértices coloca a letra maiúscula na hora de colocar a nomenclatura, beleza? E os lados dos triângulos podem ser representados, dado um segmento AB, BC e CA, ou simplesmente nomear com letra minúscula, até, tá vendo aqui, ó, letra A, B, C. Observe aqui no desenho que eu coloquei para vocês aqui, nós temos que o lado oposto ao vértice A está representado pela letrinha A minúscula. O lado oposto da letra B, o vértice B, representado pela letra B minúscula. O lado oposto da letra C está representado pela letra C minúscula, ok? Então nós temos aqui as seguintes informações: os vértices, o lado e os ângulos. Esses ângulos também, você pode representar ele por uma letra grega, colocando ele internamente aqui dentro do ângulo. Pode representar também por a letra que está no vértice, que é A. Não esqueça de colocar o chapeuzinho aqui em cima, tá? E a letra C também aqui, ó, vértice C, ângulo C, com o chapeuzinho lá em cima lá para representar o ângulo. Sempre que representar com letra do alfabeto, coloque o chapeuzinho em cima para que o leitor entenda sobre o que está sendo falado, ok? Observe lá no material de vocês, sempre vai ter um símbolozinho lá em cima para indicar o ângulo, ok? Então, triângulo é isso, tá? Três pontos sobre um plano, três pontos não colineares sobre o mesmo plano. Classificação. Nós temos classificação quanto aos lados e quanto aos ângulos, tá? Quanto aos lados, tem três classificações. Nós temos o triângulo escaleno, em que ele possui três lados diferentes, tá? De tamanhos diferentes. E nós temos a situação aqui dos lados congruentes, onde nós temos os triângulos chamados de triângulo isósceles, tá? Cada um tem suas características, suas propriedades diferentes. Quanto maior a quantidade de lados iguais, mais fácil é de você resolver exercício envolvendo esse tipo de triângulo. Porque quando vem se falar, o triângulo é equilátero, já vem na sua cabeça que ele possui três lados congruentes, ou seja, três lados com a mesma medida, tá? Então nós temos três situações de triângulos. Nós temos triângulo escaleno, três lados diferentes. Nós temos triângulos isósceles, dois lados diferentes. E nós temos o triângulo equilátero, que possui os três lados congruentes, ok? Em relação aos ângulos, nós também temos três classificações, tá? Nós temos com três ângulos agudos, né? Todos os ângulos internos do triângulo sendo agudo, chamado de acutângulo. Agudo, acutângulo. Nós temos o caso em que o triângulo tem um ângulo obtuso. Não é possível que um triângulo tenha mais de um ângulo obtuso. Isso seria um absurdo, né? Absurdo. Não tem como, não tem condição, não tem condição. Um ângulo obtuso significa que o triângulo é obtusângulo, ok? E quando o ângulo é reto, o ângulozinho reto de 90 graus, apresentando no triângulo, ele é chamado de triângulo retângulo, ok? Então nós temos três situações de triângulos, classificação de triângulos quanto aos ângulos. Nós temos os triângulos acutângulo, obtusângulo e retângulo, ok? E aí nós temos a relação entre esses dois tipos de triângulo. Nós podemos ter triângulos isósceles, retângulo. Nós podemos ter triângulo isósceles,
acutângulo, nós podemos ter triângulo equilátero. Triângulo equilátero não tem condição de ser obtusângulo e ser retângulo. Não tem chance. Todo triângulo equilátero, ele é um triângulo acutângulo, porque os seus ângulos internos possuem a mesma medida, afinal de contas ele tem lados com medidas iguais, ok? Todas as medidas dos ângulos do triângulo equilátero medem 60 graus, certo, gente? Beleza. Então nós podemos relacionar combinar esses nomes para que a gente entenda e consiga visualizar o tipo de triângulo, tá? Imagine comigo então que a questão mencione que o triângulo é um triângulo isósceles e retângulo. Então você já vê na sua cabeça que esse triângulo tem um ângulo reto e tem dois lados com a mesma medida, tá? E geralmente esse lado com as duas medidas, ele forma esse ângulo reto. O ângulo lado oposto ao ângulo reto sempre vai ser o maior quando se trata de triângulo retângulo, ok? Beleza, gente, informações, classificações e definições de triângulo, claro aí para vocês. Falando mais um pouco sobre as propriedades dos triângulos, nós temos a propriedade dos ângulos internos, que é a soma dos ângulos internos, tá? Então nós temos aqui um desenho básico, deixa eu colocar a nomenclatura desse triângulo aqui, vou chamar ele aqui então de A, B e C. Esse triângulo, ele possui esses três ângulos que eu chamei de alfa, beta e gama aqui, os três ângulos. Posso representar com o livro do alfabeto grego? Beleza, posso sim, tranquilamente. Então olha só, a soma dos ângulos internos de um triângulo, sem muita enrolação, é sempre 180, tá? Somando esse ângulo com esse. Sempre que você somar, dá 180. Então, verifique aqui, ó, alfa mais beta na gama sempre igual a 180. Então, caso ele te dê alguns valores do triângulo e queira saber o próximo valor, você pode colocar esse naquela operação, tá? Soma quer que seja um valor, que seja outro, quer saber o terceiro. Você põe naquela expressão lá, naquela numeração lá, e você consegue encontrar o valor. Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180, ok? Então, tem uma verificação que a gente faz cortando o papel. Desenha aí em casa, desenha um triângulo em uma folha, corta ele em 3 pedaços, como na figura que você está vendo aí, e justapõe os vestes desse triângulo, né? Você marca eles de cor diferente e sobrepõe eles. Coloca um ao lado do outro para você verificar como quando você coloca os três juntos, forma exatamente um ângulo de meia volta, que é equivalente a 180 graus, tá? Essa é a maneira prática e palpável de ver que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, beleza? Voltando para cá, para a tela e para o quadro, então, nós temos o triângulo isósceles, tá? Nós temos o triângulo isósceles. Triângulo isósceles tem algumas propriedades que a gente precisa lembrar, tá? Essa propriedade é válida para qualquer triângulo isósceles, que é o seguinte, ó, triângulo isósceles ABC, como no desenho, ele sempre vai possuir dois lados com a mesma medida, tá? Sempre possui dois lados com a mesma medida, e o terceiro lado com a medida diferente. Esse terceiro lado que possui medida diferente, no caso o lado BC, para esse triângulo é o lado diferente, ele é chamado de base, tá? Então a base do triângulo isósceles, quando a gente considera sempre, é a base em que ocorre o valor diferente, um único lado diferente. Outra característica que nós temos aqui é que esse ângulo da base, o ângulo formado na base, possui a mesma medida, tá? E lembra de uma coisa, lembre da situação. Eu coloquei alfa aqui, no meu exemplo tem alfa lá, mas são triângulos diferentes, tá? Lá pode dar valor diferente desse aqui. É só uma imagem meramente ilustrativa para você entender, ok? Então, todo triângulo isósceles tem essa característica. Tem um vértice normal, como qualquer triângulo, e uma base que tem medida diferente. Essa base, na base, tem ângulos com valores de medidas congruentes, ok? Então, lá no meu exemplo que eu coloquei aqui do lado, esse triângulo é isósceles, de modo que isso aqui, tá? Esses dois ângulos aqui, são a base, e aqui são os lados com medidas iguais, ok? Então, observe o seguinte, quanto é que mede esse alfa, sabendo que esse ângulo, único ângulo diferente, mede 30? Porque se esses dois ângulos são iguais, esse aqui é diferente. Observe que a base está aqui, e o ângulo oposto a essa base é o que tem medida diferente em relação aos outros dois, tá beleza? Então, olha aqui, alfa aqui, então aqui também vai medir alfa, né? Lógico, né? São ângulos iguais na base, mede alfa. Como é que eu faço para descobrir alfa numa situação como essa? Você pode colocar numa expressão aqui, né? Você tem alfa mais 30 igual a 180.
ou simplesmente você já vai direto, né? Sabendo que esse alfa é igual a 180 menos esse ângulo, já que a soma é 180, dividido por 2, porque quando eu subtrair 180 menos 30, vai dar 150. 150 equivalente a esses dois ângulos iguais. Então, 150 dividido por 2 é igual a 75 graus. Portanto, a medida do ângulo alfa é 75. Você pode também colocar aqui se você quiser. Você pode substituir um alfa, outro alfa, mais 30 igual a 180. E aí você resolve a expressão, resolve a equação e encontra-se o valor de alfa. Ok? Então, tem mais exemplos aí na próxima aula e você acompanha direitinho aí. Resolva os exercícios, tá? Faz exercício referente a essa parte do conteúdo, até triângulo isósceles, na página 484, tá? Acompanhe direitinho aí e resolva as atividades. Beleza? Até a próxima aula. Foi uma aula curtinha, mas bem aproveitada, tá? Fique com Deus.